Então, olá pessoal, bom dia. A gente, tá agora nessa disciplina de RTM com vocês, tá, Recursos Terapêuticos Manuais. Começou um pouquinho depois das outras, né, porque foi essa questão do estudo dirigido. Deixa eu só fazer uma pergunta a vocês antes para entender. Dia de hoje, vocês têm aula depois? Tem alguma coisa logo depois dessa disciplina aqui ou não? Eu não tenho, não. Eu tenho essa aula de quarta. Certo. E a amiga Gislane? Eu tenho aula só à noite agora, professor. Entendi. Não, porque eu estou pensando assim, porque, por exemplo, essa disciplina, por mais que a gente vai ter encontros, né, semanais de 1 hora, né, no caso a gente vai ter das 8 às 9. A depender da semana, a gente podia marcar alguma prática lá na faculdade também, daria para fazer, sabe? Se for necessário. Senão a gente fica só uma. Professor, marque, eu tô livre na quinta-feira de manhã. Não tem problema não, pra mim, né? Mas eu digo no dia da aula, dia de hoje, quarta-feira, de manhã. Vocês estão tranquilos? Pronto, eu tô livre. Na E a quarta? Disney conseguiria também? Pode ser, consigo. Não, professor, não tô livre não, que eu tô no estágio do PTS, que começa a próxima semana. Certo, mas aí começa a próxima semana na quarta também? Começa na quarta de 10h30, só se for antes. Não, mas é no horário da sua aula. Seria para a gente fazer encontro de 8 às 9 e depois tu já ficava PTS. Pronto, então, sem problema. Mas aí eu te digo, aí esse PTS teu vai ser presencial mesmo lá na faculdade? Vai começar os estágios próxima semana, a coordenadora avisou. Entender. Pronto, então a gente pode fazer assim. Eu tinha programado, deixa eu abrir aqui só o calendário para passar para vocês aqui direitinho, e a gente já combina isso. Tinha marcado algumas datas, mas aí eu não sabia primeiro como é que era o andamento de vocês, se vocês iam poder. Que assim, outras turmas meio que tem gente que não ia dar e tal. Mas como vocês, e no seu caso também, você já ia estar indo para a faculdade, a gente pode aproveitar, porque assim, pô, RTM é uma disciplina que precisaria de prática, tá entendendo? Assim, daqui a um tempo, né? Hoje eu vou conversar com vocês algo teórico em alguns momentos, mas vai ter momento que precisaria ter alguma movimentação prática. Pelo menos no meu ver, né? Ó, eu tinha marcado lá com o pessoal do laboratório para a gente fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Está abrindo aqui para mim. Abriu. As datas assim, ó. Vou colocar aqui no chat de vocês, na conversa aqui, ó. A data de, assim, por exemplo, hoje é dia 30, aí pra semana, né, a galera tem prova, acho que vocês devem estar em semana de prova em outra disciplina, não é isso? Professor. Mas aí a gente faz mais um encontro teórico também, dá pra fazer, 1 horinha não vai matar vocês, né, na quarta, e você disse que só tem essa só depois da noite, né? E aí, por exemplo, no dia 14, daria pra gente fazer uma prática lá, tu disse, né, que semana que vem começa a ter o PTS, então na outra semana. Aí eu sugeri lá, né, para a mulher lá, 14, 28 de outubro, 11 e 18. Como só tem no máximo 3 pessoas, tem vocês duas e mais uma minha, se for participar mesmo, Tayane. Aí dá pra gente fazer, o grupo menor dá para render bem essa 1 hora aí. Aí eu pensei a priori esses dias, porque ficava assim, por exemplo, a partir do dia 14, uma semana lá na faculdade essa prática, na outra semana teoria. Aí podia ser aqui pelo Teams mesmo. Aí não sei se você consegue acessar pelo celular, né? Vocês assistem pelo celular ou pelo computador? Eu assisto pelo celular, professor. É muito difícil computador. Não, beleza, Eu também, mas pelo celular também. só para entender. Então talvez conseguiria ver, mesmo se você tivesse pela faculdade, né? Sim. Pronto, que a gente podia ficar pelo menos nessa alternância assim, uma semana, ó, dia 14, a gente teria uma prática lá, por exemplo. Aí dia 21, uma teoria aqui, online. Aí dia 28, uma prática. Aí as outras datas que eu marquei, 11 e 18 de novembro, também de prática.
E aí dá para fazer um resumão geral. Aí, ó, em novembro, a gente teria dia 4, teoria, dia 11, uma prática. Dia 18, outra prática lá. Prática que eu digo, se precisar de alguma coisa teórica, a gente complementa lá também. Eu ia até, quando começar a aula, perguntar ao senhor se ia ter prática, né? Porque RTM é aquilo, né? É mais. Exatamente. Tipo, minha intenção é de fazer, sabe? Mas aí eu precisaria saber com a turma. Porque, por exemplo, né, com a turma que eu digo, quando são 3 pessoas, é mais fácil a gente combinar. Mas podia ser que, sei lá, vocês não tivessem como chegar na faculdade, tivesse algum problema. Que em outras turmas, que tem outra disciplina, traumática, outras coisas, a galera tava sem ter como chegar lá na instituição, não sei o que, ia ter problema. Ah, então não vou ter como marcar a prática, né? Porque, professor, antes a faculdade ela dividiu RTM1 e RTM2. Aí eu Aham, paguei RTM1. Agora a entendi. faculdade juntou RTM, eu tô tendo que pagar de novo. Exatamente, é. Antigamente tinha essa divisão, agora é uma coisa só. Mas você vai ver que vai ser bem tranquilo também. E essa disciplina, como é estudo dirigido, em relação à nota, prova, essas coisas, a gente vai fazer uma atividade no final só, que é uma nota única. Não se preocupem com isso aí. Mas minha preocupação era mais em conseguir que vocês pudessem ir para lá para a gente fazer a prática, né? Então, vocês me dizem que dá para ir, beleza. Aí a gente deixa para fazer o seguinte, né? No caso, a partir do dia 14. Eu coloquei aqui no chat as datas, ó, já se liga na data então. Mas eu posso estar sempre comunicando. Desde ano eu sei que tu falou comigo no WhatsApp. Se tu puder, sei lá, vocês aí, pega o contato da amiga Girlane e se conseguir pegar o contato da outra menina, senão depois a gente coloca. Cria um grupo lá no WhatsApp, porque aí eu sempre posso estar mandando o link, né, da aula aqui, posso, se não, né, se tiver algum problema, e a gente pode estar comunicando a respeito da prática também. Pode ser? Pode ser. É bem melhor mesmo. Eu acho que facilita, né, essa comunicação. E aí a gente deixa certinho para rolar essa prática direitinho. Mas aí já deixaria certo aí para o dia 14, para a gente ter a primeira. Então, essa aula agora, dessa semana e na próxima, a gente faria aqui online, e aí na outra a gente começaria a fazer a prática, né? Pode ser assim, combinado, pessoal? Pode ser. Combinado. Gislane também? Gislane tá aí. Não sei se ela tá aí, mas deve ter ouvido. E aí, vamos lá. Vou, né, já apresentar para Sim, vocês aqui. professor, combinado. Eu Ah, tava falando, acho que é o fone que não tá pegando. tranquilo, tranquilo. E aí hoje vou trazer, né, uma ideia de introdução, o que que é terapia manual, só relembrando, né, de novo, você já pagou a 1, né, não sei se a Deisiane também é a mesma situação, pagou terapia manual 1 e faltou a 2, ou alguma coisa assim, mas vamos tentar contextualizar tudo e trazer nessa ideia da terapia manual de novo. Aqui era uma breve apresentação minha, mas acho que vocês já me conhecem, né, não sei se precisa falar do histórico, mas sou fisioterapeuta, sou mestre de fisioterapia. Meu foco maior de especialização é justamente terapia manual. Então, tenho formações em osteopatia, quiropraxia, método Busquet, vários métodos manuais aí. Tayane chegou? Bom dia, Tayane. E algumas coisas aí que eu faço, né, de formação e tudo mais, mas isso, né, no próprio slide, quando eu mandar para vocês, você já vem. Tayane, tá ouvindo a gente? Você que entrou aqui. E aí vamos lá, né? Começar a falar sobre, né, recursos terapêuticos manuais. Então a disciplina aqui, como a Gilane realmente falou que ia perguntar, né? Ela vai precisar de prática. Ah, beleza, Tânia. O que eu tinha falado com as meninas rapidamente você pode estranhar aqui no chat, é que assim, essa disciplina é 1 hora, né? Durante a quarta-feira, mas aí possivelmente lá para o dia 14 de outubro a gente iria ter uma prática. Na verdade, as práticas que eu pensei para a gente tentar ter lá na faculdade seria nessas datas que eu botei acima do que você escreveu. Não sei se dá para aparecer aí onde você escreveu. Vou botar de novo aqui. E aí eu perguntei para as meninas, elas não têm aula depois, nem antes está livre, só uma que tem PTS lá na faculdade depois. E aí a gente faria intercalado, uma semana teoria aqui no Teams, outra semana prática.
Aí eu botei as datas aqui das práticas, ó, 14, 28, 11 de novembro, 18 de novembro. Se para você também tiver ok, tu me fala. Ou se tiver alguma coisa que não dê, a gente vê também. Então é uma disciplina que precisa, né, da prática lá no laboratório, por isso que eu tentei marcar, para quem tem esse contato, né, o toque no paciente. Ah, beleza, então. Então dá para as 3 irem. Aí, por favor, Deisiane, aí depois tu cria um grupo e bota vocês 3 no WhatsApp. E aí, né, é uma das áreas da fisioterapia. Vocês vão ver que é uma área que abrange e dá para atuar em várias outras áreas, né, dentro de várias outras, então na traumato, na geriatria, na esportiva e várias outras. O fisioterapeuta começa a ter uma visão mais global do cliente, né, e analisar os fatores que correlacionam uma região com a outra, né. Tem várias formas de avaliação aí que você pode somar para eleger as melhores técnicas manuais, né, a ser utilizadas. Avalia a dor e disfunção, detectando as anormalidades do movimento e testando os tecidos estruturais anatômicos. Então a ideia é a gente palpar o tecido, sentir se está restrito ou não, tanto ósseo quanto muscular, né, articulação, e aí vou estar passando durante esses encontros para vocês, pelo menos o objetivo é esse, né, melhorar e refinar esse toque de vocês no paciente, esse entendimento, né. Se vocês puderem qualquer coisa, bota os números de vocês aí no chat e aí alguém cria o grupo lá. E aí realiza um programa de tratamento relacionado diretamente com os achados da avaliação. Então, o que exatamente você vai sentir no toque, encontrar de alteração de movimento, vai ser aquilo que você vai corrigir. A gente, né, professor de terapia pulmonar, geralmente fala assim, você vai tratar as regiões, vou botar no chat aqui, hipomóveis, né, onde tem restrição. Porque se eu já tenho uma região hipermóvel, que já mexe demais, não necessariamente vai ter necessidade de mexer, porque já tem muito movimento. A grande dificuldade, talvez, que o profissional ou que o aluno tem é encontrar esses bloqueios, encontrar essas hipomobilidades. Por isso que a gente tem que começar a correlacionar, entender a anatomia, entender as relações para poder conseguir, né, achar essas hipomobilidades. Então, é uma área que utiliza-se de várias técnicas, você vai ver que recursos tem diversos, e se a gente fosse falar de métodos, também tem diversos. Geralmente é uma disciplina até que eu faria seminários, mas pelo andamento dela, como vai ser curta, nem vai dar, ou não vou. Talvez lá no final a gente possa até fazer um seminário voltado para os métodos, para vocês conhecerem. Mas como vocês já estão praticamente no final do curso, acho que vários de vocês já conhecem o método Maitland, Mulligan, Busquet, osteopatia, Kiro, alguns assim. Quando essa disciplina é no meio do curso ali, no comecinho, a gente faz seminário para a galera conhecer os métodos. E aí utiliza-se de várias técnicas, desde técnica de mobilização passiva até manipulação de alta velocidade. Então vamos diferenciar na prática o que é o thrust, né, a manipulação, e o que é a mobilização. Quais pacientes podem receber tal técnica e tal técnica? Quais são as contraindicações da manipulação? Aquele paciente que, por mais que sua mão esteja coçando para manipular, você não vai poder manipular porque ele tem uma contraindicação. Técnicas de massagem também são muito bem-vindas, tem boa evidência científica. Eu vou estar também, no tempo que tiver, né, nas explicações, trazendo o que é comprovado cientificamente, o que não, vamos tentar integrar também essas coisas. Facilitação neuromuscular proprioceptiva, associado muitas vezes a terapia manual com exercício, vai ser bem efetivo. Mobilização articular, mobilização neural, que é uma técnica também muito interessante. E, para mim, esse é o slide, por isso que eu já estou trazendo todas as formas aqui, o slide mais importante até da disciplina inteira. Se você entende esse raciocínio por esse prisma aqui, que tal? Vou até ampliar mais aqui. Você vai ter noção e bate com aquele raciocínio de globalidade que a gente estava conversando agora há pouco. Pensar em homeostase, certo? Então, pensar em equilíbrio do corpo, pensar em que o paciente, quando ele fica doente, ele pode ficar doente por várias vias. E, geralmente, não só o sistema músculo-esquelético, né, participa, mas outros elementos, e o sistema músculo-esquelético geralmente é o elemento que está sofrendo. Então, quando o cliente chega com, né, o paciente da gente com queixa
no joelho, no tornozelo, no ombro, na coluna, mas pode também sofrer influências de outras coisas, como alteração de postura, em alguns casos, nem todos, mas alguns sim. Questões nutricionais, questões viscerais também, né, se pensa e se correlaciona. Aí tem muita coisa que realmente sim e outras que não, que vão demistificar na cabeça de vocês aí. Mas também se sabe que a interação do meio ambiente interno e externo pode gerar problemas, né, para o paciente relacionado no âmbito emocional, como está aqui também. Então, as questões de convívio social, né, hoje em dia na pandemia, os estresses psicológicos, tudo isso pode também quebrar essa homeostase, esse equilíbrio. O elemento perceptivo, como que o paciente vê o problema, se ele entende aquela doença, aquele problema como algo muito sério, ou se ele entende que aquilo, né, tem como ter melhora, e essa interação que existe do que é gerada dessa informação na psique do paciente, no cérebro e repercutindo no órgão específico, também pode quebrar essa homeostase. Então, quando o fisioterapeuta entende que tudo isso pode interagir entre si, e que geralmente a gente não tem apenas uma única causa, e sim fatores somados, isso faz você, né, ter um entendimento melhor acerca do paciente. O paciente ele é geralmente complexo, nunca é um problema só. Nunca é só, por exemplo, um ilíaco que está bloqueado, só uma lombar que está bloqueada, só um ombro que está travado. Tem outros conjuntos. Tem um ombro, mais uma cervical, mais a torácica, mais outra coisa. E aí você tem que ter recursos e técnicas para atuar em cada coisa dessa. Uma coisa que eu também posso acrescentar aqui para vocês, já pensando como trabalho com terapia manual há muito tempo, desde a graduação, né, desde a época de estágio, monitoria e por aí vai, até formado pelo menos 7 anos já que trabalho com terapia manual só de formado, fora, né, tempo de estágio e tudo. Percebo também que é muito bom a terapia manual, fantástico, mas também vai ter um momento que a gente precisa introduzir exercícios para o paciente depois que você fez todas as liberações, todos os desbloqueios. Se esse cara não entra para uma atividade física ou para uma autogestão do movimento, ele pode voltar para esse ciclo doloroso de novo. Então é importante também pensar nisso a longo prazo. O objetivo da terapia manual concerne identificar e corrigir disfunções do movimento, né? Se tiver que corrigir, porque a gente, falando também de biomecânica, você vai ver que tem o padrão funcional e mecânico de cada pessoa e é diferente. Se a gente bota vocês para fazer determinada função, seja uma marcha, uma corrida, um arremesso, cada um vai ter um padrão de movimento diferente. Mas se esse padrão estiver disfuncional, a gente tem técnicas na terapia manual para corrigir, né, para melhorar isso. Desde coluna, membro superior, membro inferior, né? Na graduação a gente fica mais com isso, mas também poderia ter técnica para víscera, para crânio, para outros elementos. Entender a relação entre as alterações do movimento normal e a má função. Então, tem relação também com o sistema nervoso, que pode ter influência sobre o sistema circulatório. A gente vai falar de sistema nervoso autônomo também. Então, as relações que, quando você manipula a coluna, pode repercutir não só na musculatura, mas também em algum órgão, por conta da via, né, de estimulação. É assim que, por exemplo, a quiropraxia trabalha, corrige a coluna, e também isso pode ter resposta sobre os órgãos, além da parte muscular e articular. Avaliar e corrigir desequilíbrios posturais e biomecânicos através das técnicas manipulativas, técnicas de mobilização dos tecidos e posturas de alongamento, o stretching, né? A gente vai falar disso também. E aplicar os conceitos da terapia manual em todos os tipos de queixa, de dores musculoesqueléticas, reumáticas, ortopédicas, traumatológicas, e pode ir até além disso. Não necessariamente só esse tipo, mas é o mais comum, né? O que mais aparece, né, para a gente. Em relação à área de atuação, a gente consegue atuar desde idoso até um esportista, atleta, a um paciente pós-trauma, pós-cirúrgico, a pediatria, até mesmo pacientes com problemas respiratórios, desde que ele não tenha alguma restrição assim para o terapeuta fazer a terapia manual no local, né? Que às vezes trazendo para o contexto respiratório é mais tranquilo, mas para o contexto UTI aí tem algumas coisas que dá para fazer, outras não, né? A depender, mas assim é possível você atuar com terapia manual em todos os ambientes, né? De atuação da fisio, a maioria deles pelo menos. Então é muito rico e muito amplo as possibilidades.
Tudo bem, pessoal? Tá dando para me ouvir tranquilo? Sim ou não? Como é que estamos? Sim, tá tranquilo. Sim, professor. Beleza. Qualquer momento, se tiver dúvida ou pergunta, pode falar, tá? Em relação a princípios filosóficos da terapia manual, então a gente tem, né? A base é muito voltada para o entendimento da biomecânica, da fisiologia, em relação à terapia manual, focando, né, nessa entender essa unidade musculoesquelética e as disfunções. E aí, isso eu achei massa, né? Eu montei a aula, depois de um tempo a gente para refletir, caramba, tá escrito aqui, ó, um estudo fisiológico e biomecânico detalhado, baseado em evidências científicas, explique melhor sobre a dor, inflamação e restrição da mobilidade estabelecida. Hoje, parando para refletir essa frase aqui, me faz pensar muito sobre essa parte que está assim, ó, baseado em evidência científica. Tem muita coisa na terapia manual que já tem comprovação, que já tem evidência muito boa para a utilização, desde massagens a manipulações. Mas tem muita coisa ainda que uma galera faz aí fora que estão de brincadeira com o que fazem. Tipo assim, falta você ter uma precisão naquilo ali para dizer assim, realmente melhora. Ou, porque assim, falando e trazendo essa questão de evidência, também é importante para você que está em formação e está no meio, já no final do curso, muitas vezes também algumas técnicas, não só terapia manual, outras coisas da fisioterapia podem ser superestimadas. Tipo assim, o paciente tem um efeito placebo da coisa também. Tipo, o paciente chega, imagina essa situação. O paciente chega no consultório de vocês futuramente. O consultório de vocês é numa área bem localizada, é num empresarial muito bonito. A recepção é muito bela, as pessoas te recebem bem. Você chega lá, tem cafezinho, tem TV, tem isso, tem aquilo. O ambiente é super, né, um ar-condicionado agradável. Você chega lá, tem uma luz ambiente legal. O terapeuta te recebe bem, te trata bem e conversa com você. Só isso você concorda comigo? Não sei o que é que você acha. Que já pode fazer com que você melhore do sintoma e do problema só pelo acolhimento. Então a gente tem que ter cuidado com o que realmente funciona em termos de técnica, e para isso a gente precisaria ler os estudos. Hoje, no finalzinho, eu mostro como que a gente pode fazer essa busca dos trabalhos de terapia manual e começar a ler se você se interessar por isso. E verificar o que realmente melhora no meu cliente de terapia manual e o que não melhora. Vocês devem ter passado por PTS, né, estágio, passam ainda. E muitos PTS desses professores falam nos guidelines ou diretrizes. Deve ter, né, passado por isso, né? Provavelmente. Tá ouvindo falar nesse termo guidelines? Provavelmente, né? Em algum PTS aí desse. E você vai ver que tem diretrizes dessa que em alguns momentos, vamos dizer assim, terapia manual para aquele caso é muito bom, para outros momentos nem tanto. Então você começa também, quando pega esse nome aqui, baseado na evidência científica, ficar um pouquinho mais crítico ou mais seletivo no que vai ser bom para o meu paciente e o que não vai ser. Dentre os principais benefícios ofertados, né, para a técnica, o que a terapia manual melhora no paciente, ela reduz e elimina dores musculoesqueléticas, musculares e articulares, então vai ter benefício, diminui as tensões musculares gerais, né, promove a lubrificação intraarticular e aumenta a flexibilidade dos tecidos, músculo, cápsula, ligamento, tendões, previne contra bloqueios intraarticulares, dentre outras coisas, né, melhora do sono, melhora a função, né, digestiva também, muitas vezes, parte visceral, melhora a mobilidade e função de crânio, e vários outros benefícios. Métodos da terapia manual, né, métodos específicos, tem uma porrada. Vai ter uns que talvez vocês já ouviram falar e conheçam mais, outros menos, mas sempre surge alguma coisa. Outra coisa que eu aponto para vocês, né, já que é um grupo que está no finalzinho, um grupo seleto, que você tem que ter cuidado procure saber mais sobre cada método se você decidir fazer daqui a um tempo, quando você se formar. Se for um objetivo seu entrar na terapia manual e trabalhar com isso para traumato, para geriatria, para alguma área e associar com terapia manual, e você escolha fazer alguma dessas formações, por exemplo, osteopatia, Maitland, Mulligan, quiropraxia, Soyer, RPG, microfisioterapia, Mackenzie, o que seja, procura saber também se esse método é embasado cientificamente, tem evidência também, para você não gastar um dinheiro e lá na frente ver que talvez não é tudo aquilo que você pensava. Vou dar exemplos aí. Dessa lista que a gente tem aqui, que eu coloquei aqui, tem mais até do que isso, mas botei os principais aí métodos que a gente ouve e que existem, né, terapia manual.
Osteopatia tem estudo científico, Maitland, Mulligan, mobilização neural, mas, por exemplo, as cadeias musculares, o método Busquet, Leopold já não tem muito artigo científico, quase nada. Eu fiz formação desse método na época. Vários colegas fizeram também. E depois a gente vê que não tem muito embasamento científico, é mais a questão do entendimento mecânico, fisiológico. E tinha algumas diferenças, por exemplo, da osteopatia, era uma técnica um pouco mais pesada, e aí a gente vê, caramba, nem trabalho tem sobre o negócio, será que realmente é bom ou não é? Mas não tem estudo científico. Quiropraxia tem coisa, Soie nunca vi muito, mas né, talvez nunca pesquisei também sobre. RPG tem algumas coisas, o PNF tem muitos, mas, por exemplo, microfisioterapia já não tem nada, ou muito pouco. Nunca vi muito trabalho sobre microfisioterapia. Então, é bom você ter. Mackenzie já tem mais, crochetagem, né, que tem a ver com as liberações instrumentais, já tem mais trabalho. Então, você também ter essa visão de dizer assim: pô, eu quero investir na osteopatia, por exemplo. Pesquisa tudo sobre osteopatia. Vão ter coisas que têm muito sentido fisiológico e tem um que a gente chama de plausibilidade biológica, que realmente, mas já tem outras coisas que não bate, velho, muito. Não só, eu digo, alguns métodos. Então você tem que ver assim para não viajar também demais. Tem coisas que realmente é muito boa, funciona pra caramba e os pacientes vão se beneficiar, mas a gente não pode pensar que um método desse vai resolver tudo, que embora é vendido assim para nós, né? Eu já fiz alguns aí desses. E geralmente a venda é essa. Ah, você fazer osteopatia, você não precisa mais de nenhum outro método. E não é assim na prática, né, pessoal? Vai ter casos que vai ser muito bem-vindo, vai ter casos que não vai ser o que vai resolver. O exercício vai resolver, ou a eletroterapia vai melhorar outra coisa. Então a gente tem que ter bem pé no chão para entender até onde pode chegar. Claro que tem muito recurso. Vocês vão perceber na prática. Mas sabendo que existem as melhoras a curto prazo, existem as melhoras a médio e longo prazo, e a gente tem que estar atento nisso. Certo? Tudo bem, pessoal? Tá isso aí, tranquilo? Então, esse entendimento é bom para vocês começarem a abrir a cabeça. Por exemplo, quiropraxia mesmo, a galera que faz quiropraxia, muitos, infelizmente, se preocupam só em aprender estralo, só em aprender a manipular. E querem pegar os pacientes e sair manipulando tudo. Cuidado que tem contraindicações para manipulação. E eu tenho certeza absoluta que tem profissionais formados em quiropraxia aqui no Brasil e aqui na nossa região, Pernambuco, Recife, que não sabe que existe guidelines e diretrizes, por exemplo, da Associação Americana de Quiropraxia, tem um guideline recente, e tem uma guideline, uma diretriz da Associação Canadense de Quiropraxia. No meu ver, seriam materiais científicos que todo mundo que faz quiropraxia deveria saber e ler, por exemplo. E eu sei que tem vários que nem sabem que existe. Então isso é muito grave, porque a gente quer propor uma técnica, uma terapia para os clientes, mas a gente não tem aquele embasamento científico, até para explicar para o cliente, ó, isso aqui é melhor porque já foi visto, e tipo, ele não vai questionar mais se você mostra assim para ele. Ele vai ver, caramba, esse profissional, né, essas meninas que estão aqui, né, a Tayane, a Deisiane, a Girlane, todas elas sabem o que estão falando, né? Não é à toa. Então, né, aqui uma frase do criador da osteopatia, Wendell Taylor Steele, o Steele, né, famoso de osteopatia, ele faz para nós assim: o corpo funciona como uma unidade total, possui mecanismo de autocura e autorregulação. Somente o próprio corpo pode curar a si mesmo, ou seja, nós, fisioterapeutas, né, e terapeutas manuais, somos apenas um facilitador do processo de cura do paciente, mas ele melhora se ele quiser melhorar. A gente apenas só auxilia, destrava o corpo e ele precisa topar, né, querer melhorar, senão não vai para frente. Em relação à palpação, né, a gente vai ver, e eu vou fazer testes na prática com vocês, você vai ver que tem estruturas que são mais fáceis de sentir, por exemplo, a estrutura óssea da palpação é muito tranquilo de você sentir, palpar, né, você identificar, mas já é mais complicado sentir, assim, diferença de tensão muscular até vai, mas imagina se eu estivesse numa aula na graduação ensinando para vocês tratamento visceral. Tratamento visceral, ele traz resultado positivo, traz, mas o toque ele é muito sutil e é muito difícil por conta do monte de camada que tem ali abaixo, você diferenciar assim, eu estou lá, deixa eu ver se aparece aqui na tela, eu estou lá tocando na parte torácica mais tranquilo, né, assim, coração mais central, pulmões, mas vamos lá para o abdômen mesmo lá embaixo. Então se eu estou com a mão acima da cicatriz umbilical,
será que eu tenho certeza se eu estou ali, por exemplo, ainda está pegando intestino, não está? Está pegando parte de estômago, parte de fígado, ou tudo junto? O que é que está acontecendo ali? Né? Quando você vai para essas formações de osteoquiro e tal, geralmente o pessoal diz, aqui você está sentindo isso, aqui, aquilo, mas se você parar para refletir, caramba, é emaranhado de tecido ali. Será que é só ele que eu estou sentindo? Quando eu trato aquela região, eu estou estimulando só um determinado órgão? Aí isso já fica uma palpação um pouco mais subjetiva. Aí a gente tem como diferenciar isso na prática para vocês. Até mesmo na prática palpatória óssea, você vai ver que pode ser que tenha diferenças. Né? E eu vou trazer também e mostrar numa outra aula mais para frente um estudo científico que porque quando a gente fala de lesões da coluna, então quando a gente for ter uma aula voltada para a coluna, eu vou falar para vocês, né, que antigamente não, ainda tem muitas escolas que fazem assim, escolas de terapia manual, que trazem os termos, né? Lesão de flexão, que é conhecida como FRS, lesão de extensão, que é conhecida como RS, e lesão de rotação, ou rotação neutra, que é conhecida como NSR. Vocês podem achar esses termos. Só que já tem recentemente diversos estudos mostrando que isso para o corpo indifere, se é lesão de flexão, extensão ou rotação. O importante é você encontrar a zona hipomóvel e corrigir com a melhor técnica que você souber. Vai dar a resposta positiva do mesmo jeito. Tem vários estudos. Tem um estudo de um grupo de pesquisa, um grande grupo de pesquisa aqui do Brasil, que é do Léo Costa. Não sei se vocês conhecem o Léo Costa, que é pesquisador. E que, inclusive, contou nesses trabalhos com pessoas de escolas de osteopatia, de Quiro, né, da Escola de Madrid, de osteopatia, dentro da pesquisa. E que mostrou que, independente de ter FRS, lesão de flexão, de extensão ou rotação, o que importa é você corrigir, ou estimular, na verdade, vamos chamar assim, não corrigir, a região que está hipomóvel e a partir disso o corpo se reorganiza. Não necessariamente se preocupar se está em flexão, extensão, mas a gente tem tempo para discutir sobre isso também. E talvez desmistificar um pouco isso na sua cabeça, se você já ouviu assim esses termos. Se também não ouviu, eu vou te falar, né, como que as duas situações, vou te explicar como que era visto. E dessa forma que era visto, era um pouco complicado para algumas pessoas, porque ficava às vezes confuso. E se você fizesse uma avaliação, imagina, tem 3 alunos aqui, se a gente pegasse, por exemplo, sei lá, Tayane é a paciente, aí vai lá, Desiane e Girlane avaliar. Podia ser que a Desiane encontrasse uma coisa, a outra amiga Girlane encontrasse outra coisa diferente. E ficava aquela dúvida, quem que está certo? Sei lá, um achou lesão de flexão, outro achou lesão de extensão na coluna, naquele nível que a gente está avaliando. Né? Já que estamos aqui falando a avaliação da terapia manual. E aí ficava aquela coisa, e agora, quem que está certo, quem que está errado? Aí o professor, geralmente nos cursos, né, a galera fazia assim, não, confie na sua mão. Então, se você encontrou lesão de flexão, corrija com uma lesão de flexão. Se você encontrou lesão de extensão, corrija com uma lesão de extensão. Aí ficava aquela dúvida, aquela coisa. Aí esses estudos vêm aí e ajudam a você tirar essa dúvida. Aí eu dou uma dica até que se alguém quiser seguir e aprofundar isso, procura no Instagram um cara chamado, né, no Instagram tá como Evidência na Veia, que é o Ronaldo Oliveira. E desmistifica um pouco isso, é desse cara aí. Vale a pena dar uma olhada no que ele fala, assim. E aí é um dos caras que bate totalmente contra isso. Inclusive, ele era professor de escola de osteopatia e tudo, acabou sendo demitido da escola porque ele viu que tinha essas questões, quis ajustar, e aí o pessoal barrou ele, por exemplo, tirou. Né? Porque existe uma metodologia, uma filosofia que é ensinada há anos e anos e anos, as pessoas não querem mudar, né? Não querem evoluir. É uma pena, porque a terapia manual está sempre evoluindo nos métodos e nas técnicas, é preciso, né, ter essa evolução. O diagnóstico ele é biomecânico e funcional, então a gente vai precisar resgatar os conhecimentos da biomecânica, entender como cada articulação se move, né, o que está anormal, o que está normal para poder corrigir. Permite melhor direcionamento na escolha dos recursos manuais a serem empregados. Será que nesse momento é mais importante fazer uma técnica muscular, uma técnica articular, uma técnica neural? Dependendo como que o paciente fala da dor também pode levar para você pensar uma coisa ou outra. Né? Lembra que em estágio vocês ouvem também isso, né? A gente, pelo menos, quando foi em coluna, a Tayane passou com a gente. Desiane, eu sei que passou, foi traumato ou foi coluna? Eu sei que vocês passaram em estágio. E a gente, às vezes, fala do tipo de tecido, né, que está relacionado ao sintoma. Então, por exemplo,
Se o cliente falar para a gente assim, eu tenho uma dor que eu sinto, né, num local específico da ponta e sinto uma furada, sinto algo pontual. Uma dor pontual, ela tem uma característica articular, muitas vezes. Então, você já sabe que possivelmente técnicas articulares é que vão melhorar esse caso. Quando o paciente fala agora de uma dor que repuxa, que estica, principalmente a determinados movimentos, você já pode pensar numa relação mais muscular e facial, né? Miofacial. A dor em repuxe. Se o paciente fala uma dor pulsante, latejante, você já pode pensar em algo relacionado à circulação, circulatória. Uma dor de cabeça pulsante, aí pode ter alguma coisa de artérias aí. Se o paciente falar de uma dor que segue um trajeto, que queima, que segue um caminho específico, você pode pensar, né, numa que formiga. Você pode pensar numa dor neural, né, relação nervosa. Ou seja, para cada tecido tem um tipo de característica de dor também, né, de sintomatologia que o paciente traz para a gente. Então, a gente tem que ter uma boa base, né, uma boa anamnese para identificar o tipo de dor, a localização, se tem radiação, se a dor é só local, se tem uma dor referida também. Então, por exemplo, às vezes o paciente pode ter uma dor no joelho referida, mas quando você vai ver uma das causas ou uma das alterações está relacionada à coluna lombar. Já tem também publicação científica mostrando que você, e além do entendimento, porque os nervos da coluna lombar, do plexo lombar, eles saem da lombar e vão inervar todo o membro inferior. Então a gente já tinha esse entendimento biomecânico, já tem publicação também mostrando isso, que quando você manipula, por exemplo, a coluna lombar, isso traz melhora e resposta para o joelho, por exemplo, de pacientes com tendinite patelar, com síndrome femoropatelar, ou seja, justificando que quando você manipula a lombar, pela questão neural, né, os nervos que estão lá já gera estímulos e melhora a distância, por exemplo, no membro inferior. Certo? E aí também entender o que seria um metâmero, né? Um metâmero seria uma região, a zona que compreende 2 corpos vertebrais, um disco e uma raiz nervosa. A cada 2 corpos vertebrais, um disco e uma raiz nervosa, a gente tem um metâmero. Seria por exemplo, metâmero está relacionado aos níveis nervosos. Então, por exemplo, vai ter o metâmero C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, mas lembra que de raiz a gente tem 8 raízes cervicais. Então, C8, T1, T2, cada coisinha dessa é um metâmero. Em relação a alterações de sensibilidade, a gente pode ter uma sensibilidade em uma dor relacionada a músculo, e aí a gente tem um miótomo. A gente pode ter uma sensibilidade, uma alteração, né, e uma sensação dolorosa relacionada à pele, tecido, né, cutâneo. E aí a gente tem o dermátomo, que aí tem relação com a inervação, né, específica. Se for essa alteração de sensibilidade óssea, aí chama esclerótomo. E aí para sistema vascular tem angiótomo, para sistema digestório enterótomo e assim vai. Mas os mais comuns, dermátomo, miótomo e esclerótomo. E aí, pessoal? Sim ou não? Como estamos aí? Tá tudo bem, tá entendendo. Tá dando para entender todo mundo, né? E aí, em relação à avaliação, a gente tem, né, aquela avaliação, vocês já fazem algumas coisas já de inspeção, de analisar a parte estática e principalmente, hoje se vê mais a importância de avaliar a parte dinâmica, a parte de movimento, né? Aí, por exemplo, na parte de terapias manuais a gente tem alguns testes específicos, como aqui eu já trago nessa primeira aula uma ideia de quadril, embora que lá na frente eu vou trazer o quadril de novo. Então, existem alguns testes clínicos aí que são passados para a gente na terapia manual em relação à avaliação do quadril. Então, por exemplo, o teste de polegar ascendente, de Mitchell, Gillet, Downing, e o teste de mobilidade global. Desses aí, o que a gente vai aproveitar, que eu vou dizer para vocês, é apenas o de mobilidade global. Porque eu já estou dizendo para vocês que a gente vai cortar TFP, Gillet, Malleolus ou Downing. Porque são testes que, se você for pesquisar, eles não têm uma boa validade científica, não têm uma boa acurácia diagnóstica, uma boa especificidade. Se você faz, eles podem dar falsos positivos. E pode dar divergência também. Uma pessoa pode achar bloqueio à direita, outra à esquerda. Pode ter diferença na palpação. E aí, por que geralmente se usa esses testes? Na verdade, você, quando vai ver, né, na prática dos profissionais, geralmente não usa só um teste isoladamente. Por exemplo, só o TFP, teste de flexão em pé,
só o Gilet, só o Downy. Geralmente usa um conjunto de testes, a junção dos testes, que é o cluster. E aí, a partir que chama de cluster, essa junção de testes, já é a partir disso, quando se juntam vários testes ruins, estatisticamente falando, isso vai gerar uma resposta talvez positiva, mas não tenho uma certeza muito firmada sobre isso. Então, assim, eu posso até demonstrar para vocês na aula como é que faz, mas já te dizendo que não são testes que têm uma boa validação. Você vai ter outras possibilidades na própria avaliação do movimento. Então, no teste de mobilidade global vai ser muito mais interessante você ver se tem bloqueio da pelve, pedir para o paciente fazer um agachamento unipodal, já dá para ver se tem bloqueio, e aí você já vai lá e faz uma correção no quadril. Então, vão ter outras formas além dessas que eu vou estar mostrando para vocês também. Né? Só a questão é do nosso tempo de aula, mas como são só 3 pessoas, vai dar tranquilo. Até então são só 3, né? Passar para vocês as técnicas aí de boa. Eu me preocuparia se tivesse um grupo de 20, 30 para 1 hora só, ia ser mais pesado. Mas está tranquilo. Aí depois, né? Fiz todo o processo avaliativo. Aqui eu dei exemplo só do quadril, né? Mas vai ter mais coisa para a gente ver. Aqui é só um iniciozinho, né? E a gente tem as técnicas de tratamento. Então, eu tenho possibilidade de técnica de mobilização, que é a técnica de volante aqui. Possibilidade de técnica muscular, como, por exemplo, inibição posicional, que consiste em você aproximar a origem de inserção, encurtar o músculo e permanece por um tempo, 90 segundos, para esse músculo relaxar, inibir, até uma manipulação. Né? A depender se o tratamento é bem efetivo, a gente consegue melhores também, pode ter, né, do ponto de vista postural, é possível, né, antes e depois aqui, isso, tratamento com terapia manual. E outra coisa importante para nós, né, para vocês, futuros terapeutas manuais, é o bom posicionamento. Bom posicionamento é tudo para a gente gastar menos energia e estar mais inteiro na técnica, o paciente receber mesmo o melhor possível da técnica. Aí vamos aprender o que é técnica de volante, músculo de energia, os conceitos das técnicas também. Aqui alguns exemplos de pacientes meus, né, e aí seriam alguns vídeos que eu mostro rapidinho. Já vou aproveitar o gancho, como a gente já está partindo para o finalzinho aí da aula, deixa eu mostrar outras coisas para vocês aqui agora. Me digam uma coisa. Aparece essa página aqui para vocês, da internet? Sim ou não? Apareceu aqui. Aparece uma página da internet para vocês aí? Para todo mundo? E aí, se eu quiser, por exemplo, pesquisar artigos científicos de estudos sobre animal, como é que eu posso fazer? Se você não tem facilidade com inglês, aí você abre a página do Google Tradutor e você vai lá na PubMed Mesh e abre também a página da Pedro, que é uma base de fisioterapia. Aí, enquanto elas abrem aí, você, no tradutor, você coloca lá, por exemplo, terapia manual, ou fisioterapia manual, como você quiser. Aí ele vai dar aqui, ó, do português para o inglês, manual de terapia. Aí eu vou lá, ó. Vou no PubMed, jogo lá no Mesh, boto para pesquisar. Se eu boto para pesquisar, já aparece o termo similar, que é músculo esqueleto manipulation. Vê que aqui embaixo, ó, palavras similares, está lá, ó, manual therapy, aqui embaixo. Se está dando para ver, deixa eu ampliar mais. Aqui, ó, manual therapy. Tudo isso são palavras similares. Então, aqui ele dá como músculo esqueleto manipulation. E poderia simplesmente adicionar aqui na caixinha do PubMed, ó, manipular, e já botar para pesquisar. Se eu quisesse, poderia botar com fisioterapia. Como quem geralmente faz terapia manual é fisioterapeuta, a empatia foi desenvolvida inicialmente por um médico, mas dificilmente médicos osteopatas a gente tem aqui. No Brasil não tem, né? É mais fisioterapeuta. Fora do Brasil, talvez nos Estados Unidos tenha, mas é menos. Então, é mais atrelado à fisioterapia. Então, você bota pesquisar, já direto aqui, sem botar outro cruzamento. Poderia botar, se você quisesse, né? Alguma área específica. Botar aqui, já tem. Estudos sobre terapia manual
Na PubMed, de 1944 para cá, 2020, tem 16.784. É bastante coisa, concorda? Muito estudo. Aí, claro, não é que vocês vão ler esses 16 mil. A gente vai lá para os filtros do PubMed. Você tem como filtrar por ano de publicação, por tipo de estudo, né? Então, por ano de publicação, por exemplo, se eu botasse o último ano de publicação, aí já baixa esse número para 269 resultados. É melhor você ler 269 ou procurar dentro desses do que procurar naqueles 16 mil e lá vai um trem. Concorda? Aí existem possibilidades de estudos que já são gratuitos, assim, ó, free. Toda vez que você vê free PMC article, você simplesmente abre ele já vai disponibilizar para você, onde tem aqui, ó, o nome free, você clica, vai ter uma partezinha com o nome PDF, você clica no nome PDF e ele já vai dar o texto completo para você, sem precisar se preocupar, porque esse trabalho é gratuito, ele é aberto para qualquer pessoa ler, certo? Inclusive é um trabalho de quiropraxia, quiroprática, ó. Tá? Deixa eu ver só de onde é esse trabalho. Nos Estados Unidos, ó, Washington University School Medicine, certo? Artigo americano. E aí você abre ele. Esse trabalho, por exemplo, foi de... Deixa eu ver o ano. ...2020, desse ano. Certo? Aí, fui ver algum desses aqui. Ó, esses todos aqui, ó, tudo aberto. Ó, free, ó. Mas pode ser que mais para frente apareça algum. Ó, esse, por exemplo, ó, já não é aberto. E eu gostaria de ver esse daqui. Eu gostei do tema, né? E se eu tiver dúvida, eu posso copiar e botar para o tradutor também, né? Copio o texto, o título e jogo lá, certo? Aí, gostei desse aqui, ó, Covid-19, sei lá, o que, é que tem a ver com manualterapia, tal. Me interessei por ele. Aí eu posso abrir ele, posso pegar ou o título do trabalho, ou esse código PEMID, ou esse outro aqui, PEMICID ou DOI, e jogar na página do SciHub. Na página do SciHub, pego o código aqui, ó, DOI, por exemplo, copio quando ele for pago, né? Quando não for gratuito. Jogo aqui e boto abrir. E geralmente ele vai me dar o artigo completo. Ó, Jornal de Manual e Manipulativo de Terapia. Jornal de Terapia Manual. Um trabalho sobre Covid-19. Deixa eu traduzir aqui para a gente ver o que é. Covid-19. Deixa eu ver. Lave as mãos. Não as apague da profissão. Consideração sobre o manual de terapia passado e presente. Não é nem diretamente sobre tratamento fisioterapêutico, mas tá aí, é sobre Covid-19. Um trabalho falando de recomendação com as mãos. Certo? E aí você consegue baixar se aquele não for liberado. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo isso sim ou não? Sim, tudo bem, professor. Eu posso também selecionar pelo tipo de estudo. Eu quero ver desse último ano quais são as revisões sistemáticas que tem. Eu posso marcar aqui, ó, revisão Systematic Review. Aí já baixa de 200 e pouco para 29 revisões. Posso ver qual dessas revisões tem meta-análise, que é um tipo de análise também. Aí já tem 30. Ó, tem mais um que entra. Aí eu posso tentar ver também quais são os estudos de ensaio clínico, né? Que é ou Clinical Trial ou Randomized Control Trial. Aí eu clico, ele vai me dar os estudos que tem intervenção. Estudos com intervenção manual, a gente tem 74 nesse último ano. Aí você poderia também botar os últimos 5 anos. Aí já abre um pouquinho mais, ó, 740. Então já tem mais coisa para ler. Certo? E aí você consegue pesquisar e se atualizar sobre a temática terapia manual na PubMed. Na Pedro, seria a mesma coisa. Você vai pegar o termo Musculoskeletal Manipulation ou Manual Therapy. Vai lá na Pedro, na pesquisa avançada aqui, ó, Advanced, né, pesquisa. Joga o termo aqui, ó, Musculoskeletal Manipulation. Pode botar o tipo de terapia, pode botar qual o problema, se é sobre dor que você quer.
Pode botar a parte do corpo que você quer pesquisar sobre terapia manual. Qual a subdisciplina, se é trabalho na parte de esportes, de ortopedia, musculoesquelética, gerontologia. Se tiver, ele vai trazer. Qual o tópico, se é sobre dor crônica, whiplash, lesão de chicote, etc. Qual o tipo de estudo, se você quer guidelines de terapia manual, se você quer revisão sistemática ou estudo clínico. Pode botar pelo nome do autor, pode botar pelo ano de publicação. Vou botar nos últimos 5 anos, terapia manual, o que é que aparece. E aí, quando a gente coloca, aí ele traz, principalmente, né, 6 estudos, e aí ele, geralmente, na Pedro, ele traz os primeiros e melhores para os piores. Então, tem, ó, revisões sistemáticas primeiro, e 2 trabalhos de ensaio clínico, que a Pedro já pontua uma nota específica aqui, já falando. Se a gente botasse, por exemplo, Manual Therapy, vamos ver se aparece mais opções. Quando a gente bota Manual Therapy, com aquele outro termo de manipulação musculoesquelética, tinham 6 estudos. Com o termo Manual Therapy já aparece outros. Ó, tem guideline, inclusive, diretrizes de tratamento. Certo? Ó, vou abrir essa aqui do whiplash, por exemplo, essa aqui. Para vocês darem uma olhada, e tem outros. Ó quantas revisões. Aí, geralmente, na Pedro, é uma base específica de fisioterapia e ela tem uma pontuação específica para os ensaios clínicos. Deixa eu mostrar para vocês. Ver quantas revisões tem, ó, quando botou só Manual Therapy. Então, o problema todinho para a gente pesquisar é saber qual a palavra-chave que vai usar. Pronto, aqui aparece. Na Pedro, eles consideram, em relação aos estudos de ensaio clínico, eles têm uma pontuação relacionada a questões se tem ou não tem no estudo, se randomizou, se dividiu os grupos, alguns critérios que eles seguem. Então, se o estudo pontuou bem nesses critérios, ele vai ter da nota 10 para baixo. Então, eles colocam, geralmente, da nota maior para menor. Então, 10, 9, 8, 7, sabe? Aí, o que é que se fala, né, sobre a Pedro? Que estudos até nota 6 vale a pena você ler. Estudos abaixo disso, 5, 4, 3 já não vale nem a pena. Mas olha quanto trabalho tem sobre terapia manual aqui também. Vou abrir esse para a gente ver, ó, que esse eu já tinha visto, né? Um guideline falando sobre o whiplash. Então, ó, esse aqui, deixa eu voltar lá no SciHub, ó, que a gente estava vendo. Já estou terminando isso aqui, tá, pessoal? Rapidinho. Aí você procura aquele mesmo código lá, ó, DOI, copia esse DOI e joga no SciHub. Joga aqui, ó, no SciHub, bota abrir e ele vai dar o texto completo novamente. Esse texto é um guideline, ó, Clinical Practice Guideline da, ó, Associação Americana de Quiropraxia do Canadá. Ó, Departamento de Quiropraxia Universitário Canadá. Então, é um guideline canadense, pessoal da Associação Canadense de Quiropraxia. Então, ó, foi esse um dos materiais que eu disse que quem é da quiropraxia, ó, são 69 páginas falando sobre tratamento da quiro. Aí eles associam também a falar de exercício, junto com a terapia manual. Tem várias coisas bem interessantes, já li esse trabalho. E vale a pena o profissional que vai adentrar na quiropraxia dar uma olhadinha, certo? Tem outros sites específicos que eu posso falar em outras aulas que vocês podem entrar. Vocês podem pesquisar pela própria revista, né? Manual Therapy, como apareceu ali, ou outras que você pode ter também, né? Tem a Geospt, que é outro site na internet específico. Tudo bem isso, pessoal? Quanto à pesquisa dos estudos, sim ou não? Sim, professor. E também, rapidinho, só a última coisa. A gente pode, né? Também, e vai ter a oportunidade de praticar, né, as técnicas manuais. Vou dar alguns exemplos aí.
Só abrindo uns vídeos aqui rápidos para mostrar para vocês. Aparece aqui para vocês, ó. Então a gente vai treinar daqui a um tempo, né? Mostrar para vocês, ó. Uma manipulação cervical, por exemplo, ó, um thrust cervical. Esse vídeo faz um tempinho. Ó, vou repetir para você, ó. Os parâmetros da manipulação cervical. Outro exemplo aqui, uma manipulação para ilíaco, para quadril. A gente vai passar para vocês também. Outro exemplo aqui de manipulação torácica. Aqui algumas, né, imagens de coisas que a gente vai poder ver também com vocês. Mostrar a execução da técnica aqui, ó. O paciente solta o ar, a gente vai cair com peso sobre o paciente, né? Vocês já devem ter visto alguns vídeos ou mesmo pessoalmente. Aqui uma manipulação de sacro. E aí eu dei exemplos aqui de manipulação, mas tem as mobilizações, tem várias outras coisas que a gente vai estar vendo com vocês. Certo, pessoal? Perguntas aí, dúvidas, alguma coisa até então? Para mim, tranquilo, professor. Para você tranquilo, para as meninas também. Então, assim, próxima aula a gente continua ainda com a teoria, né, dia 7, e aí na outra semana, 14, a gente faria já uma primeira prática com vocês. Pode ser assim, combinado? Combinado, professor. Mandando para vocês as aulas aí, né? Vou colocando aqui essa aula de hoje, por exemplo, para vocês, né? Aí vou passando devagarzinho as próximas. Criando o grupo lá no WhatsApp fica mais fácil, que eu já consigo mandar mais aulas para vocês, ou artigo, ou mais materiais. E aí peço que vocês criem lá até para facilitar a comunicação e combinar as práticas. Eu boto lá essas datas aqui para vocês se lembrarem, né, em relação às práticas, e aí a gente vai sempre combinando. Tá certo assim? Beleza, Tá Lisiane? certo. Tá? Aí a aula sempre vai ficar gravada aqui no Teams, né? Eu boto para gravar, a não sei que o Teams deu uma loucura, mas geralmente pega. Então você pode reassistir essa aula novamente, se quiser ou se precisar. Né? E a gente vai ter nossos encontros práticos, se Deus quiser, também para colocar a mão na massa. 3 pessoas vai dar para fazer bastante coisa aí. Certo? E aí depois experimentem um pouco disso que eu mostrei, o passo a passo dos estudos ali, passo a passo, né? Ou ver os vídeos, treinar, né? Quando a gente for treinar, vocês vão ver que vai melhorar mais para vocês, né? Não sei como é que tá a terapia manual para vocês antes de pagar a disciplina aqui, se vocês já estavam usando no estágio ou não. Vai ser um momento nas aulas da gente refinar um pouquinho mais. Então, peço que venham com dúvida também. Se tiver, professor, tinha dificuldade em tal coisa, eu tenho. A gente pode também fazer algo personalizado, né? Um grupo menor tem essa possibilidade também. Certo? Então, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem aí, mesmo que a disciplina, o horário é mais curtinho e começou depois do que as outras, mas a gente vai fazer de tudo para trazer a melhor informação para vocês. E não se preocupe agora com nota, com pontuação, que daqui para o final a gente desenrola isso. O que importa é que vocês aprendam e aproveitem, né, o máximo da terapia manual já na graduação para
depois não ter que estar precisando gastar tanto com cursos e com coisa lá fora. Embora pode ser que depois você até invista. Mas pelo menos eu já vou te dar um norte aí bom na disciplina. Eu tentar, pelo menos ao tempo que a gente tem, nessa 1 hora, ver que passa rápido, né? Dar um norte para vocês. Certo? Tá certo, professor. Obrigada, foi ótima a aula. Eu que agradeço. Né? Mesmo que se tivesse uma pessoa aqui, a gente vai tentar sempre trazer as melhores informações para vocês. Então, se tiver curiosidade, dá uma olhadinha nessas coisas que eu falei. Por esse cara que eu falei, Ronaldo Oliveira, eu vou estar sempre dando dica de outras coisas também, né? Informação para vocês, para estar sempre clareando na cabeça de vocês as informações. Certo? Então é isso. Vão lá descansar ou estudar ou fazer outra coisa, né? Vocês têm também prova daqui a pouco, né? Na semana que vem. E aí, semana que vem a gente se encontra de novo aqui, no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, no mesmo horário aí, para continuar um pouquinho a teoria. E aí, na outra semana seguinte, a gente vai e segue com essa prática. Combinado? Combinado todo mundo? Combinado. Então, até lá, pessoal. Tenham um ótimo dia aí. Se cuidem e fiquem na paz. Tchau, 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 pessoal. professor. Tchau, professor. Bom final de semana. Igualmente para todos vocês.